Gente, hoje o tema é legal, é bacana, será muito importante. Eu acho que auxiliará muita gente com relação a isso. Todos os que entraram, tá, no sistema, no período, naquele grande despertar de consciência em massa. Eu estava escrevendo aqui, eu quero passar para vocês passo a passo para que vocês entendam o que está acontecendo de fato. Tá bom, gente? É o seguinte, em 1845 houve toda uma mudança, vamos dizer assim. Então, muitos dos mestres ascensionados entraram em reunião e com isso foi assinado um acordo, um tratado. Nós precisamos o quê? Evoluir a Terra. Mas nós não conseguiríamos evoluir a Terra se o ser humano não evoluir, não subir junto com sua evolução. Então, na data de 1845, foi feito um acordo. Que acordo seria esse? É um acordo que auxiliaria na ascensão dos seres humanos, auxiliaria na evolução da Terra, tá? Então, nesse acordo, o que foi determinado? Que a partir do ano de 1950, todos o que estavam com, vamos dizer assim, persistindo em suas falhas, aqueles que não estavam conseguindo caminhar, estavam estagnados na sua evolução espiritual, eles reencarnariam a partir dessa data e seria, no caso, a sua última chance. O que é a sua última chance? Nessa vida, para aqueles que nasceram após o ano de 1950, eles teriam à disposição tudo o que eles necessitariam para se remoldar, se melhorar, certo? Modificar a sua mente, banir de dentro de si todos os seus medos, as suas dores e ir liquidando os seus débitos. Para que quando ele fosse desencarnar, ele possa o quê? Ascensionar. Ele não deixe tantos débitos para trás. Então, com isso, ele consegue subir, evoluir, entendeu? E o que acontece? Automaticamente, haveriam, obviamente, os intermediários que auxiliariam todos com esse processo de despertar. São aqueles nossos amigos que diariamente postam mensagens bacanas nas redes, auxiliando com relação ao despertar, orientando, mostrando caminhos, tá? É doloroso? É doloroso. Por quê? Você está diante de si mesmo. Não vamos, em momento algum, dizer, poxa, as energias da Terra que são densas, então estou sentindo. Pense da seguinte maneira, você está aqui no seu momento de despertar, no seu momento de resgate, de cura espiritual. É a sua última chance para que você consiga de fato ascensionar e subir para um plano maior, mais evoluído e automaticamente evoluir também a raça humana, certo? Então o que acontece? Deixa eu só ler aqui. Com esse tratado, eu estava escrevendo, no ano de 1985, daria-se o início nesse grande processo de despertar de consciência. Seria um despertar em massa, que atingiria os seus picos no ano de 2002, 2011, 2019, 2021. São as datas em que vamos dizer assim, se tiver uma tabela, serão seus picos, onde muita gente estaria entrando nesse processo de forma muito intensa, tá? E com isso, automaticamente, você vai o quê? Você vai se deparar com as suas próprias falhas. Todos os seus medos, todas as suas dores, todas as suas incertezas, tá? As suas síndromes é decorrente do quê? Dos seus atos passados, que você está aqui agora nesse processo de despertar para liquidar isso, se livrar, vamos dizer assim, desse peso, dessas suas falhas, desses seus débitos. Então, automaticamente, quando alguém diz assim, poxa, mas está muito difícil, eu não estou aguentando, eu falo, gente, aguenta. Não é a Terra em si, tá? Óbvio, todos nós passamos por um período turbulento,
por conta das eleições, que não foi tão agradável como se deveria, mas mesmo assim, tá? Toda essa dor que você sente, muitas vezes esse pensamento negativo, essa vontade de desistir, é seu. É o seu íntimo, o seu eu lá de dentro dizendo, poxa, está dolorido, mas eu preciso conseguir, eu preciso fazer e eu sei que eu vou conseguir. Porque essa é a última chance, gente. Todos aqueles que estão entrando no processo de despertar, que começaram, muita gente começou a entrar em depressão. Por quê? Porque de fato é muito doloroso você se deparar com a sua verdade, com a sua verdadeira face. É muito difícil você enxergar que de repente você não seja tão bonito quanto você imaginava. E você, para se melhorar, vai ter que o quê? Se refazer. Você vai ter que mudar os seus pensamentos, os seus atos, as suas atitudes, os seus hábitos, tudo. Tudo você muda. Com isso, você automaticamente se torna uma pessoa um pouco diferente das outras. Tá? Não que aqueles que entraram no processo de despertar estão mais adiantados, não. Não é assim. Aqueles que estão no processo mais intenso de despertar são aqueles que de fato estão recebendo o chamado para a sua última tentativa. Eu sempre digo o seguinte, é a última tentativa do tudo ou nada. Ou você de fato consegue se melhorar, você ascensiona, ou você simplesmente será exterminado. O que é exterminado? Dentro desse contrato existe o seguinte, existem datas. É tudo muito perfeito, gente. E eu estava escrevendo aqui, isso aqui faz parte de um livro, tá? Esse processo será intenso, muito intenso, e ele vai se encerrar. Ele se encerrará no ano de 2036. Aqui ele para. Aí ele vai dar uma estagnada. Todos aqueles que entraram no processo de despertar começarão o quê? A desencarnar. E vão desencarnando, desencarnando, desencarnando. Com isso, o que acontece? Até o ano de 2090, olha como é complexo, tem muito número envolvido nisso. Eu tive que anotar, porque eu não consigo decorar tudo isso. Até o ano de 2090, prevê um extermínio de mais ou menos 7 milhões de almas. É muita coisa. Sabe por quê? Porque muita gente entra nesse processo e não aguenta e acaba desistindo. E o que todos querem? A Terra tem que sair do sofrimento. A Terra tem que evoluir. Precisamos abrir caminhos para que novas almas mais evoluídas possam reencarnar. Mas para isso a Terra tem que estar mais limpa. Entendeu? Então eles começaram o quê? Esse processo seletivo, sim, isso acontece. Isso não é mito. Seria mais ou menos como o seu momento final, o seu julgamento. Você conseguiu ou não cumprir as suas tarefas, se melhorar, se condicionar a fazer algo melhor para si mesmo. Tá? O despertar de consciência é algo que para muita gente chega a ser sacrificante. Por quê? Quanto mais dolorido, maior são os seus débitos. Então você vai ter que se deparar com isso. Quando dói demais é porque você deixou muita coisa pendente lá atrás. Então agora nessa vida você vai ter que eliminar tudo isso. Com seus atos, pensamentos, reforma íntima diária, todos os dias. Nós transmutamos a nossa alma todos os dias, diariamente. Então é um processo contínuo, diário. Não para, nunca para. Todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. Tá? Então, poxa vida, tá dolorido, não estou aguentando, tá machucando, Vanessa, não vou aguentar. Gente, calma. Centraliza, foca em algo bacana que você goste de fazer, algo que te dê muito prazer, muito amor, para que você consiga, naquele momento de dor intensa, aliviar a sua carga. Mas você consegue, com certeza você consegue. Porque se você não conseguisse, talvez você nem estaria aqui, nessa sua última tentativa. Entendeu? A partir do ano de 2090, está previsto a reencarnação de centenas de espíritos altamente evoluídos. O plano não quer mais ver a Terra nesse ponto estagnado da evolução. Precisa evoluir. Então eles começaram sim a fazer esse processo seletivo. Quem sobe, quem fica ou quem de fato simplesmente será exterminado. Porque isso acontece, gente. Ou você pode se tornar um ovoide.
Então você tem que o quê? Lutar contra tudo aquilo que te machuca. Veio algum pensamento negativo? Luta contra isso. Não foque da seguinte maneira. Muita gente diz assim: poxa, eu estou tentando despertar, mas a minha mãe, o meu pai, meu vizinho, eles não aceitam e com isso eu estou ficando muito mal. Não. Nunca na sua vida justifique a sua dor pelos atos alheios. Foque em você. Se concentra em você. Independente do que alguém venha fazer ou dizer, você está no seu momento final. Então você tem que o quê? Limpar a sua mente. Focar na sua evolução. Entrou algum pensamento negativo, alguém chegou perto de você com uma energia um pouco mais densa, não tem problema. Foque em você. Não julgue outra pessoa, tá? Você precisa o quê? Despertar para que você consiga realmente, de fato, se salvar, certo? Desse número imenso de extermínio, porque vai acontecer, tá? Isso não é fantasia, isso é real, tá? Isso daqui veio de forma muito lúcida. Eu entrei em projeção, foi uma projeção de mais ou menos, sem brincadeira, gente, 28 dias consecutivos. Para que eu conseguisse o quê? Canalizar com perfeição isso, essas informações e repassar para vocês. E mesmo assim eu pensei, repensei, avaliei, analisei antes de repassar, tá? Então, dói, dói. Você pode chorar? Sim. Mas sempre existe uma segunda opção. Sempre existe uma válvula de escape, alguma coisa que te faça se sentir melhor. Tá? Agora sim, gente, vocês têm que ter consciência do seguinte: não é porque você entrou no despertar de consciência que automaticamente você tem que obrigar aqueles que te rodeiam a entrar no mesmo processo. Esse processo, se você sentiu chamado, entrou nisso, é porque era algo necessário para você. Você não pode jamais querer induzir outras pessoas a caminhar da mesma forma que você. Entendeu? Então, poxa, mesmo que você conviva com mais 5 ou 6 pessoas dentro do seu lar, mas só você entrou nesse processo, não culpe ninguém pelas diferenças, pelos comportamentos que de fato realmente começam a mudar entre um e outro, porque você começa a se modificar, você começa a se melhorar, porque você sabe que você tem que melhorar. Porque o despertar é nada além do que uma reforma íntima diária, constante, até o último instante da sua vida, para que você consiga de fato subir para um lugar bem melhor. Tá? Ah, mas eu nasci depois dessa data, eu entrei no despertar, mas eu não faço parte desse grupo que está na última chance. O número de pessoas que não fazem parte disso é muito pequeno. É muito pequeno mesmo. Seriam as pessoas que nasceram após o ano de 1980 e mesmo assim é uma taxa muito pequena. E são pessoas que não estão diretamente vinculados com a espiritualidade. São pessoas que reencarnaram com o intuito de equilibrar as energias. Então são pessoas que de repente nem tenham nenhum vínculo espiritual com isso. São pessoas que de repente podem nascer como artista, um produtor, um bailarino, um cantor, e eles não estão conectados com a espiritualidade. Eles nasceram com o propósito único de ajudar o que? Afirmar uma energia melhor. Tá? Então, infelizmente, isso é a realidade. Nós não podemos omitir, nós não podemos mascarar. Eu sei que muitas vezes dói escutar certas coisas, certos assuntos, mas é verdade que tem que ser dita. Por quê? Vai doer? Pode doer. Mas automaticamente, ao escutar isso, você vai se vigiar muito mais. Porque você vai pensar, poxa, se essa é a minha última chance, eu quero me melhorar. Eu nasci, eu reencarnei e eu sairei desse corpo muito melhor do que quando eu entrei. E se eu tenho algum débito, com certeza eu serei capaz o suficiente de exterminar todos e qualquer débito, tá? Porque você é capaz, todos são. Não existe nada impossível para a espiritualidade. Basta você se concentrar em você mesmo, tá? Foca. Agora sim, gente, o despertar também, você não precisa se isolar tanto, porque até o próprio isolamento pode trazer um transtorno, tá? Eu vejo muita gente também entrando em despertar, mesmo sabendo que será bacana para aquela pessoa, porque isso vai ajudar muito na evolução espiritual, chega uma hora que não é tão saudável,
você ficar tão isolado do resto do mundo, tá? Porque no fim do dia você também precisa de um convívio social, você precisa de ter pessoas que você ame do seu lado, tá? Então o que acontece? O despertar é doloroso quando você se depara com você mesmo, com as suas falhas. De repente, antes do seu despertar, você se olhava no espelho e se achava o ser mais lindo, perfeito, maravilhoso. Quando você começa a ver bichos saindo do seu corpo. Sai bicho dos seus olhos, da sua boca, da sua orelha, você começa a ver monstros por tudo quanto é lugar. Porque é o seu eu verdadeiro. E é isso que você começa o quê? A modificar. Você começa a trabalhar internamente para modificar isso. Entendeu? Então pode doer? Sim. Mas você não precisa se isolar tanto. Até porque quando você se isola demais, quando você também segura demais a dor e você não consegue se livrar disso, você acaba atraindo, sim, seres negativos, tá? Para perto de você. E esses seres, eles irão se alimentar da sua dor. Tá bom, gente? Então, assim, poxa, é difícil, eu não consigo mais escutar determinado tom de música, eu não consigo mais, de repente, consumir carne, o cheiro me enjoa, embrulha o estômago, o tom de voz daquela pessoa me desagrada, eu não gosto daquele tipo de música. Mas você tem que pensar o seguinte, se você está aqui na sua última chance, você tem que o quê? Se adequar também ao meio. O que é se adequar? Você não precisa ser igual a eles. Gente, eu saio normalmente, eu gosto de sair à noite num restaurante, às vezes em um bar, e eu não bebo. E não me afeta aqueles que bebem, entendeu? Então o que acontece? Você condiciona a sua mente a se sentir bem, feliz, independente do ambiente. Entendeu mais ou menos como funciona? Poxa, eu não gosto mais de nada daquilo. Tá, tudo bem, mas você também não tem que se isolar de tudo e de todos. Tá? Até porque, mesmo com essa onda de despertar de consciência em massa, porque está crescendo a cada dia, ainda assim somos minoria. A população é imensa, ainda assim, sim, o número de pessoas buscando essa evolução, essa melhora espiritual é minoria. Então, se você se isolar, vai chegar um ponto que você não vai aguentar mais, você começa a surtar. Você entra em depressão, síndrome do pânico, e isso vai te atormentar. Então, de vez você se melhorar, você vai o quê? Deteriorar o seu espírito. Entendeu? É muito, assim, muito doloroso quando eu vejo uma pessoa totalmente isolada de todo o resto da sociedade, até mesmo dos seus afazeres, porque ela não consegue mais se adequar. Isso também é um transtorno, tá, espiritual, quando você não consegue se adequar. Quando você não consegue conviver de uma forma saudável. Tá, gente? Então, assim, isso é fato? É fato. Todos que entraram no processo de despertar, poxa, você não entrou no processo de despertar porque você de repente seja um anjo. Você entrou no processo de despertar porque de repente você tem tanto débito que essa é a sua última chance de liquidá-los e ascensionar para outro planeta de repente. Vai saber. Vai saber se depois de todo esse seu sofrimento você vai ser, ao momento do seu desencarne, consagrado e pode morar em outro lugar, bem melhor, infinitamente melhor. Aquilo que você sempre sonhou. Mas para isso você tem que lutar contra si mesmo, o seu lado emocional, condicionar sua mente de uma forma bacana e conseguir. E não é durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. É a sua vida inteira. É o orar e vigiar e constantemente, sem parar. Tá, gente? Essas informações eu peguei através de uma canalização que se transformou num livro, que eu não sei quando será publicado, porque eu estou segurando muito os meus livros por uma questão óbvia, tá? Não está no momento mais adequado para isso. Foca em você, tá? E olha, gente, não se considere melhor do que outra pessoa porque você despertou. Não se considere melhor do que outra pessoa porque você de repente conseguiu exterminar o consumo de carne na sua vida. Não se considere melhor do que outra pessoa porque você gosta de ouvir mantras, tá? Não existe ninguém melhor do que ninguém, tá? Existem pessoas que estão aqui se deparando com a sua realidade para poder se elevar, se evoluir e de repente ascensionar, tá? Então ninguém é melhor do que ninguém.
Então, pés no chão, sempre firme. Trabalhar com espiritualidade, principalmente para o pessoal que trabalha muito com ufologia, nós temos que ter a mente sempre sã, pés no chão, porque senão você surta, você sai completamente fora da sua realidade. Tá bom, gente? Essa é a primeira parte desse vídeo. Espero conseguir postar a segunda parte até o final da semana, para que vocês entendam todo esse processo, tá? Basicamente é o quê? O processo de seleção. Você está na sua última vida, eles estão te dando essa chance de reencarne para que você ou ascensione ou você seja exterminado. E isso acontece, tá? E a partir do ano de 2090, seres de extrema evolução, de luz, começaram a reencarnar na Terra, tá? Então, assim, gente, força, foco, não desanime, mesmo que esteja doendo um pouquinho, foque em algo bacana. De repente você nunca tentou, brinca com seus filhos. É muito legal quando você está com muita energia, quando você está, de repente, num momento transtornado. Eu não sei se vocês já tentaram mexer com argila, tá? Argila, planta, animal, tudo. Tudo que for manual, que utilize a sua mão, isso ajuda. Isso vai te aliviando todas as suas dores, a sua angústia, tá bom? Porque muitas vezes o pessoal entra no processo de despertar e chega uma hora que é um pouco dolorido e eles começam a chegar naquele ponto de querer gritar. Eles querem gritar. Porque é difícil, gente, é difícil, mas não é impossível. Vocês conseguem, todo mundo consegue, tá bom? Beijo, gente, fica com Deus, tá?